Paz do Senhor a todos que nos ouvem. Nós hoje queremos trazer para você uma palavra do Senhor para o seu coração. Essa mensagem se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que nos diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse versículo é uma palavra do apóstolo Paulo, onde ele está relatando que ele havia orado a Deus por 3 vezes, pedindo a Deus que o livrasse de um espinho na carne. Uma luta, uma prova que ele tinha na sua vida. Quando falamos de espinho, estamos falando de algo que dói, que traz sofrimento, algo que o incomodava e que fez ele orar 3 vezes a Deus, pedindo que Deus o livrasse desse espinho na carne. E Deus então responde a ele, dizendo a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Deus estava dizendo que não ia atender o pedido dele. E você vai continuar com esse espinho, você vai continuar vivendo esta luta. Mas eu quero dizer para você, Paulo, uma coisa: a minha graça te basta. Mas por que a minha graça basta para você, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E notem uma coisa nesse versículo. Deus fala 2 vezes com ele do poder de Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois, no final do versículo, o Senhor diz, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, novamente, Paulo está fazendo uma referência ao poder de Cristo. Então, nós vemos aqui 2 coisas, graça e poder, bem evidentes nesse versículo bíblico. E isso é uma verdade gloriosa. Paulo foi um homem de experiências profundas com Deus, e se tem um homem que conheceu o poder de Deus, foi ele. O poder de Deus se manifestou na vida dele, fazendo ele viver experiências como um arrebatamento, onde ele foi elevado até o 3º céu, fazendo ele ver ressurreição de mortos, fazendo Paulo conhecer o poder de Deus na cura de paralítico, em manifestações gloriosas, no cárcere, quando ele estava preso, e o poder de Deus fez aquele cárcere tremer. Mas o que mais maravilhou a Paulo foi a manifestação da graça de Deus. Lá em Efésios 2:8 nós lemos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E Paulo estava maravilhado com esse dom de Deus revelado nessa graça maravilhosa, porque o poder de Deus estava presente na vida dele, nos sinais que ele viu, nas curas, na ressurreição de mortos, no arrebatamento, em tudo em que ele viu o poder de Deus. Mas o que mais maravilhava a Paulo era essa graça que basta ao homem, que é suficiente ao homem e que fala da salvação do homem. O poder de Deus, a manifestação mais gloriosa do poder de Deus, é quando Deus transforma a vida do pecador. O apóstolo Paulo, ele sabia que o poder de Deus não foi dado a ele para torná-lo o Senhor de Deus, para ele dar ordem a Deus. E muitas vezes ele viu situações difíceis na vida dele. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu prisões, ele sofreu perseguições. E nesses momentos, mesmo ele conhecendo o poder de Deus, ele teve de sofrer, de padecer por amor a Cristo. A vida do servo de Deus é assim. Na nossa vida, Deus não vai fazer tudo o que nós queremos. Paulo, certa vez, numa viagem missionária, a igreja de Filipos mandou Epafrodito, está lá na carta aos Filipenses, mandou com uma ajuda para Paulo, e Epafrodito ficou doente. E Paulo não teve como curar Epafrodito. E ele fala que Epafrodito adoeceu e esteve quase à morte.
E ele orou a Deus e disse que Deus só não permitiu a morte de Epafrodito para não acrescentar à vida de Paulo tristeza sobre tristeza. Nós vemos em outra circunstância Paulo deixando um companheiro de viagem para trás porque ele adoeceu e ele deixou esse companheiro de viagem lá em Mileto. Nós vemos Paulo passando por lutas, por provações, mas tem uma coisa na vida de Paulo: ele não era o Senhor de Deus, Deus não estava ali para fazer tudo o que ele queria, mas ele via continuamente a graça de Deus e o poder de Deus. Aonde estava isso na sua vida? Na transformação. Um dia, essa graça se revelou a ele. Ele era inimigo da cruz de Cristo. Ele era um perseguidor da igreja. Mas um dia, nessa graça maravilhosa, ele conheceu o Senhor Jesus. E o Senhor ofereceu a ele aquilo que ele não merecia e que nenhum de nós merece, que é a salvação. A salvação que transformou a vida daquele homem. A salvação que tirou Paulo das trevas para a luz. E ali estava o verdadeiro poder de Deus. O poder de Deus que transforma a vida do pecador. O poder de Deus que dá sentido à vida do homem. O poder de Deus que tira o homem das trevas para a luz. Essa é a verdadeira graça. Essa é a verdadeira manifestação do poder de Deus, que perdoa pecados, que apaga o pecado, que se esquece do passado do homem e faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Paulo, quando olhava para a sua vida, ele via a sua fraqueza, mas ele via o poder de Deus, que se manifestou de uma maneira tão gloriosa, que foi capaz de transformar a sua vida. É por isso que nós vamos ver lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Ele diz: porque o Evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. Então o Evangelho, ele é isso. A boa nova, evangelho, quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de uma boa nova, de uma boa notícia. Evangelho significa isso. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o evangelho que desceu da eternidade, a mensagem que Jesus trouxe da eternidade, é uma mensagem que tem poder para mudar a vida do homem, para mudar o seu lar, para mudar a sua família, para trazer paz para a sua casa, para trazer paz para a sua vida, para fazer de você um homem, uma mulher diferente, um servo de Deus, aquele que era blasfemo. Paulo era blasfemo, ele se transformou num homem cujos lábios foi pregar este evangelho, essa boa nova, esse Jesus. E ele vai dizer também que ele era o principal dos pecadores, mas aprove a Deus pelo seu poder fazer dele um apóstolo. E Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para abrir uma porta de emprego para você, Deus tem poder para operar na sua casa, na sua vida, Deus tem poder para fazer muita coisa, mas Deus tem poder para mudar a vida do pecador. Deus tem poder para transformar a vida do homem. Deus tem poder para te salvar, para te dar vida eterna. E essa é a manifestação gloriosa da graça de Deus, que dá ao homem aquilo que o homem não merece. Ele dá ao homem vida eterna, ele dá ao homem salvação. E hoje eu quero que essa palavra fique gravada na sua vida. A graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus é mais do que qualquer homem merece, porque em nós habita a fraqueza, a nossa limitação. Eu não posso mudar a minha vida, eu não posso transformar a minha vida, mas o poder de Deus mudou a minha vida e o poder de Deus pode mudar a sua vida e fazer de você um servo de Deus, uma serva de Deus. E não vai faltar na sua vida também o poder de Deus para fazer outras coisas, como fez na vida de Paulo, para você ver curas, para você ver
portas abertas para você ver manifestações gloriosas, mas a maior manifestação do poder de Deus, ela opera na nossa fraqueza, ela opera transformando a nossa vida, ela opera nos dando salvação, e Deus quer fazer isso na sua vida, na vida da sua família. Que Deus nos abençoe através da sua palavra.